como o Brasil ele vai caminhando muito lentamente na direção de uma democracia que a gente não sabe nem se algum dia será plena, né, do ponto de vista social, mas do ponto de vista da participação dos militares, né? Em 1954, os militares montaram a República do Galeão e estavam ouvindo todas as pessoas sobre o atentado da Rua Toneleiros, o famoso atentado. Depois a gente foi caminhando, os militares foram para a caserna, saíram da caserna novamente no governo Bolsonaro. Na época da prisão do Lula, teve aquele tweet do general Vilas Boas, mas agora estão todos também tendo que dar as suas explicações, né? 80 militares tendo que prestar os seus depoimentos e esclarecer a sua participação nesses atos. Eu acho que é uma coisa, talvez até inédita pela grandiosidade, pelo número, por generais tendo que dar aí explicações às instituições civis sobre atos golpistas. E o presidente da República, quer dizer, eu acho que politicamente não resta dúvida, né? Porque o histórico do governo dele foi um histórico de incentivo, né? Ele chegou a discursar na frente de unidades do Exército, enfim, ele colocou centenas de militares para dentro do governo, então ele tinha nos militares a sua base e por um longo período ele questionou urnas, ele questionou o sistema eleitoral, ele invocou o artigo 142 como se as Forças Armadas pudessem fazer algum tipo de intervenção no país. Então agora ele paga aí o preço de todo esse conjunto da obra, né? Não é somente uma postagem que vai definir a participação dele. Eu estou dizendo no âmbito político, não é só essa postagem que vai definir a participação dele nesses eventos, né? Em todo um processo que culminou com essas invasões, que foi o ápice, né, da tentativa de um golpe no Brasil. Então, acho que, do ponto de vista político, o presidente já tem que dar, sim, explicações. Resta saber, né, qual vai ser o prejuízo eleitoral que ele vai ter de todo esse contexto de ligação com esses episódios. A responsabilidade do Bolsonaro em relação aos ataques do dia 8, ela é total. O Bolsonaro agora está fazendo uma combinação entre política e justiça para estabelecer uma estratégia de redução de danos. Ele tem se mantido calado, o que é contra a sua natureza, e o que ele diz em privado é de provocar risos. O Bolsonaro ele pouparia o tempo da Polícia Federal, dos interlocutores dele, as pessoas com as quais ele tem conversado, se ele mandasse gravar na testa a expressão "nada a ver". Esse é o mantra dele nos últimos tempos. É o mantra que norteia os comentários do Bolsonaro sobre essas encrencas judiciais nas quais ele se envolveu. Bolsonaro diz que não tem nada a ver com os ataques aos prédios dos três poderes, como não teve nada a ver com o acampamento dos bolsonaristas na frente do QG do Exército. Há uma minuta do golpe apreendida dentro do armário do ex-ministro da Justiça, do Bolsonaro. Há documentos e depoimentos confirmando que o Anderson Torres mapeou as cidades onde o Lula foi mais votado no primeiro turno, e no segundo turno ele, Anderson Torres, armou barricadas da Polícia Rodoviária Federal para dificultar o encontro dos eleitores do Lula com as urnas, no segundo turno. Nessa época, o Anderson Torres encontrou várias vezes com o chefe, mas o Bolsonaro não tem nada a ver com nada disso. No depoimento sobre as joias, em 5 de abril, é bom lembrar, esse é o segundo depoimento do Bolsonaro à Polícia Federal em menos de um mês. No caso das joias, o Bolsonaro fez uma pose de pobre coitado, né? Ele disse que foi mantido no escuro ali pelo Bento Albuquerque, o ministro que transportou presentes valiosíssimos, como se fossem contrabando. E nos últimos dias de poder, ele tentou reaver os diamantes que foram retidos na alfândega, só para evitar um vexame diplomático. Mas ele não tinha interesse naqueles diamantes. Queria evitar que fosse a leilão, que seria um vexame. E no caso do golpe, Fabíola, o Bolsonaro está fazendo uma pose de cachorro chutado. É como se apanhasse, mesmo não tendo nada a ver com nada. O problema do Bolsonaro é que, no caso dele, nada se tornou uma palavra que ultrapassa tudo.
É por isso que, depois de passar 4 anos fugindo da realidade, o Bolsonaro tenta agora fugir da polícia, se escondendo atrás de fabulações inverossímeis. E no caso É muito curioso, porque nesse caso do depoimento de hoje, que foi provocado por uma postagem que ele fez 48 horas depois da invasão lá do quebra-quebra, é uma postagem que questionava a eleição do Lula, e por isso ele virou suspeito nesse inquérito que apura o autor intelectual da tentativa de golpe, né? E nesse caso ele não tem nada a ver mesmo com o negócio, porque foi o filho dele, o Carluxo, que realizou a postagem. Mas ele talvez não possa dizer isso à polícia, porque ele vai botar o filho dele no meio de um inquérito no qual ele ainda não está envolvido. Então, é curioso, porque naquilo que ele não tem nada a ver, que é a postagem feita pelo filho, ele talvez não possa revelar a verdade à polícia. Bom, é uma garantia constitucional universal de civilidade que aquele que é suspeito, o que é investigado, o que possa ser investigado, tem o direito de silêncio. Ele não está obrigado, até como consequência, a produzir prova contra ele. A lembrar que nessa fase é uma fase de polícia judiciária, onde se vai produzir uma investigação que será encaminhada àquele que tem efetivamente a opinião sobre o crime, que vai entrar com uma ação penal ou não, que é um Ministério Público. Mas, de tudo isso, o que a polícia prepara, isso é fundamental, fundamental. Todos os bancos das faculdades de direito sabem, todos, que o que existe em toda essa apuração, onde alguém aparece como suspeito, que é o caso do Bolsonaro, em razão do quê? Os seus antecedentes golpistas, tá? E do que ele falou, a lembrar, por exemplo, que na primeira manifestação dele nos Estados Unidos, o que ele fez? Ele condenou os danos, as depredações. Depois ele atacou a polícia e a justiça que tinham prendido os velhinhos, mães e etc. Depois ele veio com a história da armadilha da esquerda. Tudo isso. Então, o que ele faz? Ele vai exercitar o silêncio para não se comprometer, e como eu disse, que todos os bancos escolares sabem, o que existe é a pergunta muito clara: a quem interessa ou a quem interessou o 8 de janeiro? E a resposta tem nome e sobrenome: Jair Bolsonaro. Qual